O continente que não deveria existir. A Antártida não é apenas o último ponto branco no mapa. É um continente que parece ter sido colocado ali por engano. Um erro geográfico, um lembrete de que a Terra ainda guarda segredos que não pediram para ser revelados. A vastidão é tão absoluta que o silêncio deixa de ser ausência de som e passa a ser presença. Uma presença que observa, que pesa, que se impõe. Lá, cada passo ecoa como se o gelo tivesse memória do que já viu e do que prefere enterrar para sempre. Exploradores descrevem a mesma sensação, repetida ao longo de décadas, a de que algo naquele território não pertence ao nosso mundo. Sons que emergem do nada, vibrações que sobem pela neve como se algo respirasse sob o continente. Luzes que se movem onde não há vida. Sombras onde não deveria haver forma alguma. A Antártida não entrega respostas. Ela devolve perguntas. E quanto mais fundo se olha, mais claro fica que aquilo não é apenas gelo acumulado. É um cofre. Um cofre construído pela própria Terra ou por algo antes dela. Este episódio não é sobre ciência. É sobre fronteiras. Sobre pontos onde o mapa termina e o desconhecido começa. 7 histórias. 7 cicatrizes. 7 lembretes de que a Antártida não foi feita para nós e de que alguns lugares existem não para serem explorados, mas para nos lembrar que ainda há coisas lá fora que preferem ficar escondidas. O som que surge do nada. Em 1991, enquanto o mundo seguia seu ritmo normal, um único sinal atravessou o silêncio absoluto da Antártida. Ele veio não do ar, não do mar, mas de um ponto tão profundo que nenhum equipamento deveria ser capaz de alcançá-lo. A NOAA o registrou como uma anomalia acústica. Os técnicos, porém, chamaram de outra coisa: o bloop. Um som tão grave que parecia pertencer a algo vivo, mas tão colossal que nenhum ser conhecido poderia produzi-lo. No laboratório, quando o áudio foi amplificado, instrumentos tremeram, lâmpadas oscilaram e alguns pesquisadores afastaram os fones como quem instintivamente reage a um perigo ancestral. Na época, a explicação oficial foi rápida. Gelo se rompendo em grande escala. Mas nos relatórios internos, aqueles que não foram divulgados ao público, a história era outra. A frequência se repetia em intervalos perfeitos demais para serem naturais. O padrão lembrava a pulsação, não de uma máquina, mas de algo que parecia responder, como se o som tivesse origem numa estrutura viva, enorme e incompreensível. Um geofísico descreveu o fenômeno como algo se movendo dentro do continente, não sob ele. Sua frase nunca foi publicada. Semanas depois, uma expedição geológica acampada a 30 quilômetros das montanhas transantárticas fez um relato que mudou tudo. Às 3 da madrugada, quando o vento finalmente cessou, os pesquisadores ouviram o som, sem qualquer tipo de equipamento. Era profundo, arrastado, tão grave que vibrava nos ossos. Alguns levantaram com a sensação de que o chão respirava. Outros relataram que o barulho vinha de baixo, como se algo gigantesco se arrastasse dentro do gelo, deslocando massas que deveriam estar imóveis há milhões de anos. No dia seguinte, um dos geólogos se recusou a continuar no acampamento. Passou a noite inteira acordado, jurando ter sentido uma pressão constante sob as pernas, como se o solo tivesse pulsado 2 vezes. Relatórios posteriores registraram comentários inquietantes. Se foi gelo quebrando, por que o som parecia responder? Por que vinha em intervalos regulares? Por que parecia aproximar-se? A NOAA, pressionada, reforçou a narrativa do gelo. A mídia aceitou. O público esqueceu. Mas internamente, os cientistas sabiam que o fenômeno não havia cessado. Pelo contrário, nos anos seguintes, o bloop voltou a aparecer em sensores remotos, cada vez mais forte, cada vez mais próximo da costa. Ele não era estático. Ele se movia. E o trajeto não seguia linhas geológicas. Seguia um padrão curvo, como algo navegando sob o continente, procurando saída. Hoje, com equipamentos infrassônicos modernos, o registro é mais claro. Não é apenas um som, é um eco. Um eco repetitivo, pulsante, que parece sincronizado com microvibrações detectadas em partes específicas da placa antártica.
vibrações que não deveriam existir em áreas sem atividade vulcânica, sem fluxo de magma, sem qualquer dinâmica interna. A explicação oficial continua sendo gelo, mas a pergunta permanece: silenciosa, desconfortável, impossível de ignorar. Como algo produzido por gelo pode atravessar 5.000 quilômetros de oceano e ainda assim tremer ossos humanos? O som nunca foi explicado, e o mais inquietante é que ele continua sendo captado. Mais próximo, mais presente, mais vivo. O lago que não deveria ter vida. Sob quase 4.000 metros de gelo sólido, uma espessura capaz de esmagar qualquer máquina humana, existe um corpo deságua que nunca viu um segundo de luz. O Lago Vostok. Por décadas, ele foi apenas uma anomalia detectada por radar. Um ponto misterioso escondido nas profundezas da Antártida. Mas em 2012, quando as perfurações russas finalmente tocaram sua água aprisionada há milhões de anos, o continente reagiu de um jeito que ninguém esperava. Não foi uma simples perfuração. Foi uma ruptura. A pressão interna, acumulada por eras, explodiu para cima com força suficiente para arremessar água a dezenas de metros. Não era um jato comum. Era como se o lago estivesse exalando, respirando, libertando algo que não pertencia à superfície. Mas o que congelou o sangue dos perfuradores não foi o impacto, foi o conteúdo. Quando a água foi analisada, os laboratórios encontraram bactérias sem qualquer similaridade com organismos conhecidos. Nada na Terra compartilhava código genético com aquilo. Não eram variações, não eram mutações, eram outra coisa. Uma equipe interna registrou a frase que depois seria apagada dos relatórios públicos: sequências incompatíveis com a árvore da vida terrestre. Sergei Bulat, um dos principais microbiologistas envolvidos, tentou ser cauteloso. Declarou que não podia afirmar que eram organismos extraterrestres, mas também não podia confirmar que eram terrestres. Ele descreveu esses seres como isolados demais, antigos demais e complexos demais. Palavras que mais pareciam confissão do que relatório. Mas há detalhes que nunca chegaram aos comunicados oficiais. Um dos técnicos que manipulava as amostras relatou ter visto movimento, não o movimento microscópico esperado, mas deslocamento repentino, rápido, reativo, como se as células respondessem ao ambiente. Ele descreveu as amostras como ativas, defensivas, quase coordenadas. Após esse incidente, tudo mudou na estação Vostok. Câmeras foram desligadas sem explicação. Alarmes foram isolados manualmente. Militares chegaram de helicóptero no meio da madrugada, ordenando que todos os equipamentos fossem lacrados. Vários pesquisadores receberam ordens diretas para não falar com a imprensa. Outros foram substituídos sem aviso. Parte dos dados da perfuração desapareceu dos servidores. O que se sabe hoje é reconstrução. Pedaços espalhados em registros pessoais, e-mails nunca enviados e testemunhos anônimos. Há também o caso mais inquietante, relatado por 3 funcionários e jamais admitido pelo governo russo. Uma leve vibração foi sentida no gelo dias após o contato com o lago. Como se algo se movesse lá embaixo, algo grande. Não foi terremoto, não foi equipamento. Foi outra coisa. O silêncio oficial só aumentou as suspeitas. Por que interromper perfurações tão caras? Por que restringir acesso militar a uma estação científica? Por que lacrar amostras que poderiam revolucionar a microbiologia? Porque talvez a pergunta não seja o que encontramos no Lago Vostok. Talvez seja o que estava lá embaixo estava esperando por nós, ou tentando evitar que nós chegássemos até ele. A parede que não é de gelo. Os primeiros relatos surgiram em 1947, quando uma expedição norueguesa avançou mais fundo no continente do que qualquer outra antes dela. No meio de um mar interminável de gelo irregular, eles encontraram algo impossível: uma parede. Não uma falha geológica, não um penhasco natural. Uma superfície reta, contínua, que se estendia para além do alcance das lentes fotográficas da época. A princípio, classificaram-na como um degrau de compressão, uma anomalia causada pela movimentação das geleiras. Mas essa teoria
morreu assim que a equipe registrou as primeiras descrições detalhadas. A superfície não era granular, não exibia rachaduras, não tinha camadas visíveis. Era lisa, quase espelhada, como se tivesse sido moldada, não pela natureza, mas por intenção. Em trechos específicos, a luz refletia de um jeito estranho, quase metálico. Os exploradores anotaram que a sensação de tocar aquela parede não era como tocar gelo. Era como tocar algo frio demais para ser mineral e rígido demais para ser gelo. Um dos geólogos escreveu em seu diário, mais tarde confiscado: "Isso não cresce, não derrete, não desloca, isso permanece." A história poderia ter morrido ali, engolida pelo isolamento. Mas, em 1962, um avião da Força Aérea dos Estados Unidos sobrevoou a mesma região. O plano era cartografar áreas consideradas instáveis. O que encontraram foi outra anomalia. Sombras retangulares, alinhadas em intervalos regulares, como pilares enterrados sob a neve. Em pleno século XX, não havia tecnologia, muito menos razão, para erguer estruturas tão perfeitas no meio de um deserto congelado. A filmagem feita pelos pilotos desapareceu antes de ser analisada. Os 2 oficiais foram transferidos para bases diferentes. Relatórios foram arquivados. E a área ganhou um novo status, restrita. Hoje, com satélites modernos, a muralha voltou a aparecer. Não como mito, mas como uma linha geométrica que desafia qualquer lógica da geologia polar. Uma reta quase perfeita de mais de 100 quilômetros, atravessando um trecho onde tudo deveria ser caótico, quebrado, irregular. Cientistas independentes tentaram justificar o fenômeno como uma fratura antiga, mas fraturas não são retas. Não por tanto tempo. Não por tanta distância. Geoengenheiros que analisaram os dados termográficos encontraram algo ainda mais inquietante. A temperatura daquela faixa é ligeiramente diferente do gelo ao redor, como se houvesse algo por baixo, algo denso, impenetrável, maior do que qualquer estrutura conhecida. Extraoficialmente, alguns geólogos arriscaram o termo que nenhum relatório ousa registrar: construção. Mas construção por quem? E para quê? A ideia de que seres humanos ergueram algo tão colossal na Antártida antes de qualquer presença documentada é absurda. Não há cultura, não há vestígio, não há registro que apoie essa hipótese. A sugestão mais perturbadora vem justamente da impossibilidade. Se aquilo não é natural e não é humano, então pertence a alguma outra coisa. Algo mais antigo do que qualquer civilização. Algo que estava ali antes do gelo. Algo que talvez o gelo tenha sido colocado para esconder, não para preservar. A muralha permanece enterrada, silenciosa, reta demais para a natureza, antiga demais para a engenharia humana e profunda demais para ser investigada sem autorização militar. E a pergunta que ecoa entre especialistas, exploradores e conspiradores é sempre a mesma: quem ergueria uma muralha no fim do mundo e depois permitiria que ela fosse engolida por 4 quilômetros de gelo? A base que sumiu do mapa. O caso começou em 2002, quando uma equipe de 5 pesquisadores argentinos, destacados para registrar variações atmosféricas próximas à base Marambio, enviou uma transmissão que jamais deveria ter existido. Era noite e o clima estava estável, raro para aquela região. Às 23h17, o rádio da estação captou uma mensagem carregada de interferência, mas com uma frase clara o suficiente para congelar qualquer operador: "Estamos vendo algo grande. Isso não é avião." Depois disso, apenas estática. E um silêncio que durou horas. Equipes de resgate foram acionadas imediatamente, mas quando helicópteros finalmente pousaram na instalação, encontraram uma cena que deixava mais perguntas do que respostas. Os contêineres estavam abertos, como se alguém tivesse saído correndo no meio de uma operação. Equipamentos de medição continuavam ligados, registrando leituras incomuns no campo magnético. 3 laptops estavam abertos com relatórios em andamento. Uma panela ainda quente repousava sobre o fogão. Havia café recém-passado. O local mostrava todos os sinais de uma rotina interrompida, mas nenhuma evidência de para onde a equipe havia ido. Não havia pegadas, não havia trilhas, não havia arrasto no gelo.
O vento estava calmo demais para apagar marcas. E mesmo assim, nada. O governo argentino declarou o caso sensível e classificou todos os relatórios imediatamente. Comunicados oficiais mencionaram apenas evacuação preventiva por condições climáticas. Mas quem estava lá naquela noite sabia que isso era mentira. As condições eram perfeitas e o desaparecimento não poderia ser explicado por fenômenos naturais. 2 dias depois, pilotos de outras bases relataram algo ainda mais estranho: a presença de aeronaves americanas sobrevoando a região em padrão de busca. Não eram caças comuns. Tinham um formato incomum. Alguns descreviam como triângulos escuros com luzes nas extremidades, movendo-se de maneira lenta e silenciosa demais para qualquer equipamento conhecido. Mais tarde, documentos vazados mencionariam a presença de luzes triangulares semelhantes às registradas no famoso caso Phoenix Lights, nos Estados Unidos. Mas havia algo diferente na Antártida. As luzes não pairavam acima da base. Elas se moviam em círculo, como se estivessem escaneando o terreno, ou procurando algo que havia saído de lá. Relatórios internos de técnicos argentinos, obtidos anos mais tarde, descreviam outra anomalia. Sensores registraram alterações abruptas na densidade do ar, como se uma massa invisível estivesse deslocando a atmosfera sobre o acampamento. Pesquisadores chamaram isso de vibração aérea, mas operadores mais experientes disseram que a sensação era mais parecida com um pulsar, como se algo respirasse debaixo do gelo ou estivesse prestes a emergir. Uma testemunha, um operador de rádio aposentado que anos depois falou anonimamente, descreveu assim: o ar parecia pesado, como quando um trem passa, mas não havia som algum. As buscas continuaram por semanas. Satélites foram acionados. Equipamentos de calor escanearam cavernas de gelo próximas. Cães foram trazidos. Um deles fugiu e nunca mais foi encontrado. Nada apareceu, nenhum corpo, nenhum objeto perdido, nem mesmo sinais de que a equipe havia saído voluntariamente. A única coisa que encontraram foi uma série de leituras magnéticas tão anormais que um oficial se recusou a assiná-las, dizendo que pareceriam ficção científica em qualquer relatório formal. A base, por fim, foi completamente evacuada. Depois, desmontada e, finalmente, removida do mapa oficial. Hoje, se alguém procura por ela nos registros, encontra um vazio. Um espaço em branco, como se o local nunca tivesse existido. Mas existiu. E 5 homens desapareceram ali. O mais inquietante é que, desde 2002, relatos semelhantes surgiram de equipes russas, chilenas e neozelandesas, descrevendo luzes triangulares, vibrações no ar e sensores enlouquecendo sem explicação. Oficialmente, nenhum país admite. Extraoficialmente, todos sabem. A base não sumiu do mapa. Foi apagada. Porque o que aconteceu ali nunca deveria ter sido registrado. E talvez nunca devesse ser compreendido. O deserto da Morte Branca. Há um ponto no mapa antártico que ninguém marca oficialmente, mas toda a equipe experiente conhece e evita. É uma área onde bússolas giram sem parar, rádios falham sem explicação e câmeras desligam como se alguém apertasse um botão invisível. Os cientistas chamam de anomalia geológica. Mas os militares têm outro nome, sussurrado apenas fora dos relatórios: a Zona Negra. A distância parece apenas mais um pedaço de gelo plano, branco e silencioso. Mas basta cruzar seus limites para que algo no ar mude. O vento para, o som fica mais denso, a pele arrepia sem motivo, e tudo o que depende de energia, elétrica, térmica ou humana, parece ser drenado. O primeiro sinal de que aquele lugar escondia algo sobrenatural veio com relatórios soviéticos dos anos 1960. Equipes encontraram corpos de aves e focas congeladas em posições estranhas, como se estivessem correndo, atacando ou fugindo, e fossem interrompidas no exato instante do movimento. Não havia marcas de luta, predadores, nem trilhas de sangue. Era como se tivessem sido simplesmente desligadas e depositadas ali. Décadas depois, pesquisadores noruegueses registraram algo semelhante com pinguins imperadores. Um grupo inteiro foi encontrado rígido, como estátuas de gelo,
com olhos abertos e corpos sem sinais de trauma. O mais estranho, uma fileira perfeita, alinhada como se algo os tivesse ordenado ou atraído antes de matá-los. O exército argentino foi o primeiro a tentar mapear a anomalia. Ao entrar na área, sensores começaram a captar algo impossível. Picos de campo eletromagnético de origem desconhecida, variando em intervalos regulares, como pulsos. Um oficial descreveu no relatório, antes de ser censurado, não é natural, parece intencional. Mas o evento mais perturbador aconteceu em 1987. Uma equipe japonesa de 7 pesquisadores entrou na Zona Negra para investigar relatos de buracos acústicos, pontos onde o som parece desaparecer. A última mensagem enviada pelo rádio foi curta e inquietante. Há algo movendo-se sob o gelo. Depois disso, silêncio total. Quando a equipe de resgate chegou 48 horas depois, encontrou um acampamento que parecia preparado para o jantar. Barracas montadas, lanternas ligadas, fogareiro aceso. Nenhum sinal de luta, nenhuma trilha de fuga. Nada fora do lugar. Mas não havia pessoas. O gelo ao redor estava completamente intacto, sem pegadas, arrasto, derretimento. Como se os 7 pesquisadores simplesmente tivessem se desmaterializado. O mais terrível veio dos aparelhos de medição. Os gravadores encontraram arquivos em branco, não apagados, como se nunca tivessem gravado nada. As câmeras estavam ligadas, mas todas, sem exceção, tinham cartões vazios. Os técnicos perceberam um padrão ainda mais assustador. Os sensores registraram um pico de energia exatamente às 03:12 da madrugada, seguido por uma queda brusca. O tipo de leitura que costuma aparecer quando algo gigantesco passa por antenas e equipamentos sensíveis. Mas não havia tremores, nem som, nem sombra. Era como se uma força invisível, silenciosa e precisa tivesse atravessado o acampamento e levado todos com ela. Após esse evento, o governo japonês proibiu expedições civis na área. A Argentina reforçou restrições. A Rússia classificou relatórios. E bases americanas passaram a monitorar a região à distância, sem se aproximar. Ainda assim, relatos esporádicos continuam surgindo. Pesquisadores que sentem pressão no peito ao cruzar o limite da Zona Negra, drones que caem sem motivo, animais que evitam a área como se sentissem algo que humanos não conseguem perceber. O mistério permanece, e a pergunta também. O que vive na Zona Negra? Ou pior, o que morre nela? Porque na Antártida, o frio não é o inimigo, é apenas o guardião. O inimigo está no que ele tenta esconder, a criança que apareceu no gelo. Em 1973, a estação soviética Novolazarevskaya enfrentava uma das piores tempestades daquele inverno. O vento soprava com força suficiente para arrancar antenas, e a sensação térmica caía para números que nem deveriam existir. Era noite, ou algo parecido com noite, já que na Antártida o escuro parece ter vida própria. Foi nesse momento que um dos técnicos, Yuri Stepanov, saiu para verificar cabos que ameaçavam romper. Ele deu apenas 15 passos antes de congelar no lugar. Havia alguém no gelo, a uns 20 metros da porta da estação. Pequena, imóvel. Uma figura com a altura de uma criança. A princípio, Yuri pensou tratar-se de um dos pesquisadores que tivesse desmaiado tentando voltar à base. Mas quando chamou, não houve resposta. A tempestade parecia contornar o corpo daquela figura, como se o vento se recusasse a tocá-la. Outros 2 membros da equipe correram para ajudar. E foi então que perceberam o primeiro detalhe impossível. Não havia pegadas atrás dela. Nenhum rastro de onde tivesse vindo. Nada. Apenas um corpo minúsculo no meio do nada. A lanterna iluminou o contorno da figura. Braços finos demais, pescoço num ângulo estranho, quase quebrado. A cabeça levemente inclinada, observando-os como um animal que reconhece, mas não entende. "O que é isso?" murmurou um dos soviéticos, tentando vencer o rugido do vento. Ninguém respondeu. A figura não tremia, não respirava, não parecia afetada pelo frio extremo. Quando os pesquisadores se aproximaram a poucos metros, perceberam algo que fez todos estancarem.
Os olhos da figura não reagiam à luz. Não piscavam, não ajustavam foco, não seguiam movimento. Apenas observavam, como se não estivessem olhando para o exterior, mas para dentro de cada um deles. Um dos cientistas, tomado pelo desespero, aproximou a lanterna bem perto do rosto da entidade. E foi aí que aconteceu. A figura desapareceu, sem movimento, sem borrão, sem queda, sem qualquer transição física. Ela simplesmente deixou de existir, como se alguém tivesse desligado uma imagem projetada no ar. O vento ocupou o espaço onde ela estava, como se nada tivesse estado ali. O silêncio que seguiu foi pior do que a própria tempestade. Os 3 homens correram de volta para dentro, trancaram a porta. Ninguém conseguia explicar o que tinha visto. Ninguém conseguia sequer descrever direito o rosto da criatura. Horas depois, quando a tempestade finalmente cedeu, eles decidiram sair novamente, desta vez com toda a equipe. No local onde a figura havia aparecido, o gelo estava marcado por um padrão perfeito de círculos concêntricos, como se algo tivesse aquecido o solo congelado de baixo para cima. Não havia marcas de botas ou sinal de equipamento. Apenas aquelas marcas suaves, derretidas e imediatamente recongeladas pela temperatura brutal. O relatório oficial, classificado pelos soviéticos, descreve o fenômeno como alucinação coletiva causada por exaustão e baixa visibilidade. Mas isso nunca foi verdade. Dias após o incidente, 3 membros da equipe pediram transferência imediata. Yuri abandonou a carreira científica. E todos os envolvidos, todos, recusaram entrevistas pelo resto da vida. Em um diário encontrado décadas depois, um dos pesquisadores escreveu uma única frase sobre aquela noite. Não era uma criança. Era algo que queria ser visto. E nós vimos. Depois disso, nunca mais tocaram no assunto. E a Antártida voltou ao silêncio. A síndrome do gelo silencioso. Há um tipo específico de medo que só existe na Antártida. Não é medo do frio, nem do isolamento, nem das tempestades que arrancam antenas e enterram estações inteiras. É um medo que nasce apenas quando o impossível acontece. O momento em que o vento para. Porque quando o vento para, tudo o que a Antártida esconde começa a se revelar. As equipes de pesquisa chamam esse fenômeno de síndrome do gelo silencioso. Um estado em que o silêncio absoluto se torna tão profundo que o cérebro começa a preencher o vazio com o que não deveria existir. A explicação oficial fala em estresse, privação sensorial, noites intermináveis. Mas os relatos, os reais, os não publicados, vão muito além da psicologia. Em diários secretos, trancados em gavetas metálicas nas bases soviéticas, americanas e argentinas, aparecem as mesmas frases, repetidas por pessoas que nunca se encontraram. Acordei com passos atrás da parede. Tem alguém andando no gelo. Ele sabe que estou aqui. Um pesquisador norueguês descreveu ter visto a sombra de uma figura projetada na neve. Uma sombra alta, magra, imóvel, mesmo quando não havia ninguém atrás dele. Outro, britânico, relatou ter sentido dedos tocando o lado externo da barraca durante a noite, apesar de não haver pegadas quando amanheceu. Há registros em áudio de respirações profundas captadas por microfones externos durante noites de temperatura abaixo de menos 60 graus. Respirações longas demais, ritmadas demais, fortes demais para qualquer animal conhecido naquela região. Mas o caso mais perturbador ocorreu em 1999, na estação Amundsen Scott, administrada pelos Estados Unidos. O pesquisador Ethan Holbrook, responsável por estudos de geodinâmica, enviou uma mensagem curta ao laboratório central às 02h17 da madrugada. Estou ouvindo vozes vindo de baixo da base. 20 minutos depois, outra transmissão. Há algo se movendo lá embaixo. A equipe acordou imediatamente. O sismógrafo não mostrava atividade, nenhuma vibração, nenhuma interferência, nada que justificasse movimento subterrâneo. Ethan, entretanto, insistia que as vozes vinham da fundação metálica, como se alguém estivesse falando dentro do gelo compactado. Os colegas desceram até o nível inferior da base. Encontraram a porta entreaberta, luzes oscilando, e nada mais. Ethan tinha desaparecido.
sem botas, sem casaco, sem luvas, sem qualquer proteção térmica. O que significava que ele não poderia ter ido longe. Se tivesse saído ao ar livre, morreria em minutos. Mas não havia pegadas do lado de fora. Nenhuma. Nenhum afundamento de neve. Nem um único rastro. Como se Ethan tivesse sido apagado da base. Não levado por tempestade, não arrastado pelo vento, mas simplesmente removido da realidade. O áudio da última transmissão dele segue classificado até hoje. Apenas 5 pessoas já ouviram. Uma delas, anos depois, descreveu informalmente o que escutou. Não eram vozes humanas. E o pior é que não estavam chamando por ajuda. Estavam chamando ele. Após o desaparecimento, a estação adotou regras rígidas. Ninguém caminha sozinho à noite. Ninguém abre portas externas sem aviso. Ninguém fala sobre a hora em que o vento para. Mas mesmo assim, até hoje, os relatos continuam aparecendo em sussurros. Passos no piso metálico quando todos estão dormindo. Silhuetas fugazes no canto da visão. Sussurros abafados dentro do gelo. Não há explicação oficial. Não há relatório que admita o óbvio, mas todos que viveram longas noites na Antártida sabem o que a ciência não gosta de admitir. O silêncio absoluto não é vazio, é presença. E na Antártida, essa presença ouve de volta. O continente que quer ser esquecido. A Antártida é o único lugar da Terra que parece guardar segredos como se tivesse consciência. Não é apenas um continente, é um limite natural, um cofre de gelo tão antigo que antecede nossas perguntas, nossas teorias e até nossa imaginação. Ali, cada rachadura, cada silêncio e cada sombra parecem carregar uma intenção. E isso inquieta até os mais céticos. Ao longo de décadas, cientistas, militares e exploradores voltaram com a mesma impressão. O continente observa. Ele não responde, não avisa, não acolhe. Apenas observa. E às vezes devolve algo do que esconde. Um som impossível, um movimento inexplicável, uma ausência que não deveria existir. 7 histórias, 7 sinais, 7 cicatrizes na ideia confortável de que o mundo é totalmente conhecido. A Antártida não é apenas gelo, é fronteira. É aviso, é a lembrança de que existem lugares onde o ser humano pode entrar, mas talvez não devesse permanecer. Talvez nossos instrumentos ainda não sejam suficientes. Talvez nossos nomes para as coisas ainda sejam pequenos demais. Ou talvez, e essa é a possibilidade que ninguém gosta de considerar, o gelo está exatamente onde deveria estar, cobrindo o que não deve ser revelado. Porque há lugares que não querem ser explorados. E a Antártida, silenciosa e infinita, continua ali, imóvel, fria, esperando. Não por respostas, mas pela próxima pergunta. Este é o Cofre Azul, onde a verdade se esconde entre o silêncio e o espelho.